Olá, pessoal! Na nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre as medidas estatísticas, as primeiras da estatística. Lembrando que nas últimas aulas, nós entendemos um pouco os conceitos iniciais. Então, a estatística é um ramo da matemática aplicada, que tem como objetivo a coleta de dados, a organização, a análise, a apresentação, visando as conclusões. Então, a coleta de dados, nós já falamos, a gente pode coletar dados via questionário, enquete, entrevista. Mas depois que você coleta esses dados, nós precisamos organizar. E nós vimos nas aulas anteriores que a gente organiza por meio das tabelas. O próximo passo é a análise, que é o passo aqui que a gente começa a fazer o cálculo das medidas, né? E as primeiras são as chamadas medidas de posição, representadas pela média aritmética, pela moda e pela mediana. Então, nosso objetivo com essa aula de hoje é falar um pouco dessas medidas. Então, vamos lá, ó, tá na apostila de vocês, ó, lembrando que é o capítulo 5 da apostila 3, ó. Deixa eu mostrar aqui isso. Apostila volume 3. Então, tá na página 14, começa as medidas estatísticas, ó. Eu vou usar minha folha aqui, mas eu vou ter a nossa apostila como apoio também, né? Retomando nela quando necessário. Então, vamos lá, ó. Nós vamos iniciar entendendo a média aritmética. Essa aqui, gente, eu posso falar que é a principal medida estatística. Ela é representada normalmente por MA, que são as iniciais, ou tem muitos livros de estatística aplicada, utiliza como X-barra. Então, essas nomenclaturas, né, mudam muito de autor para autor. Nós vamos usar aqui MA. Essa média aritmética, ela divide em dois conceitos, a média simples e a média ponderada. Qual a diferença entre elas? Eu falo que a gente tem que entender quando usar cada uma. Você utiliza a média simples quando você tem apenas uma informação. Então, você tem apenas uma informação. Você utiliza a média ponderada quando você tem duas informações ou mais, né? Porque tem exercício que você tem que fazer mais de uma média. Exemplo. Por exemplo, eu fiz um levantamento estatístico numa turma de 10 alunos e constatei que as idades eram 15 anos, 14, 16, 19, vou reduzir um pouco os meus dados para facilitar aqui, e 20. Vou fazer uma entrevista com 5 alunos. Eu constatei que são essas idades. Vou só pegar minha calculadora aqui para ajudar. Eu preciso agora calcular qual é a média de idade desses alunos. Então, nesse caso, eu tenho uma informação só, que são as idades. Então, nós utilizamos a média simples. Como eu faço a conta da média simples? A média simples, MAS, vou representar pela média simples. Basta você somar os valores e dividir pelo total de valores. Então, eu vou somar aí, ó, 15 mais 14 mais 16 mais 19 mais 20 e vou dividir pelo total de valores, que no caso são 5. Então, usando a calculadora aqui para me ajudar, ó, quando a gente faz essa soma, ó, 15 mais 14 mais 16 mais 19 mais 20, vai dar um total de 84. E 84 dividido por 5 vai dar 16,8. Então, a média de idade desses 5 alunos é de 16,8. Então, esse é um exemplo de média aritmética simples. Você tem apenas uma informação, que são as idades. Agora, então, essa é a média aritmética simples. Agora, eu vou mostrar para vocês o que seria um exemplo de média aritmética ponderada. Por exemplo, um aluno foi fazer um vestibular de uma grande universidade. Nesse vestibular, ele fez prova de matemática, ele fez prova de português, de geografia, de história e de inglês. Um exemplo. Na prova, valia 10. Na prova de matemática, ele tirou 8, na de português, 7, geografia, ele tirou 9, história, tirou 5, inglês, ele tirou 6. Um exemplo. Só que esse vestibular, a nota dele não é a média simples. A média simples ele só somar e dividir por 5. Mas nesse vestibular, ele tem pesos. Então, o que quer dizer os pesos? Ele fez um vestibular para engenharia. Então, engenharia tem peso 3, português tem peso 2, geografia 1, história 1 e inglês 1. Então, o que quer dizer esses pesos? Quer dizer que a nota de matemática dele vai ser multiplicada por 3, a de português por 2, a de geografia por 1, história por 1, inglês por 1. Então, esses pesos representam a quantidade de vezes que você vai usar cada nota. Então, nesse caso, eu tenho duas informações. Eu tenho as notas que eles tiraram e tenho os pesos.
Então, se você tem duas informações, aí esse exemplo que eu falei assim, ó, duas informações é a média aritmética ponderada. Ah, mas como é que eu faço a conta da média aritmética ponderada? Vou colocar MAP. A média aritmética ponderada, a conta dela é muito simples. Você vai multiplicar os valores primeiro, somar e dividir pelo total de dados. Eu tenho que tomar cuidado na hora de dividir, o pessoal erra muito. Vou começar efetuando a multiplicação. Então, vai ser 8 vezes 3, mais 7 vezes 2, mais 9 vezes 1, mais 5 vezes 1, mais 6 vezes 1. Na hora que você vai dividir, tem que tomar cuidado. Você não vai dividir por 5, porque são 5 disciplinas, não. Você vai dividir pela soma dos pesos. Então, você vai somar 3 mais 2, 5, 6, 7, 8. Você vai dividir por 8. Então, a diferença do cálculo da média simples à média ponderada, na simples, você apenas soma os valores e divide pelo total. Na ponderada, você multiplica primeiro, soma e divide pelo total. Esse total tem que tomar cuidado, que nesse caso seria o total dos pesos. Tem muitas tabelas que utilizam aqui frequência, então seria a soma das frequências. Então, qual seria a média ponderada dessa nota? Então, eu vou multiplicar aqui, ó. 24, 14, 9, 5 e 6 dividido por 8. Então, vou usar a calculadora para me ajudar, ó. 24 mais 14, mais 9, mais 5, mais 6, vai dar 58. 58 dividido por 8, quer dizer que a nota final dele nesse vestibular foi de 7,25. Então, eu tentei mostrar para vocês a diferença da média simples e da média ponderada, ok? Agora, vamos falar das outras, que é a moda e a mediana. O que é a moda? A moda é um conceito estatístico muito simples. A gente fala, por exemplo, esse tênis aí tá na moda, essa camiseta tá na moda. O que é moda? Quer dizer, tem muita gente usando. Na estatística é mais ou menos assim. A moda é o valor que mais aparece, ou seja, que tem a maior repetição. Então, vamos imaginar que eu tenho aqui, eu coletei aqui as notas dos alunos numa prova de matemática. Foi 5, 6, 5, 4, 8, 9 e 10. Essas notas aqui, eu vou verificar quem é a moda. A moda é a nota que mais repetiu. Então, por exemplo, aqui, ó, nesse caso, o 5 repetiu 2 vezes. Então, a moda é igual assim. Então, moda é o valor que mais repete, é o valor que mais aparece. Ah, mas se eu tivesse, por exemplo, 2 10 aqui, 2 5, a gente fala que ele é bimodal. Aí, a moda seria representado pelo 5 e pelo 10. Ah, mas se eu tiver outro 9 aqui, que eu tenho 2 5, 2 9, 2 10, seria trimodal. A moda seria representada pelo 5, pelo 9 e pelo 10. Então, por exemplo, tem situações que a gente vai fazer uma análise, eu tenho os dados organizados numa tabela. Então, por exemplo, eu tenho as notas aqui, 5, 6, 7, 8 e 9. E eu tenho a frequência é a quantidade de alunos que tirou. Então, por exemplo, 2 alunos tiraram 5, 4 tiraram 6, 8 tiraram 7, 1 tirou 8 e 3 tirou 9. Quem é a moda? É a nota que mais repete. Então, nesse caso aqui, seria a nota 7, porque ela apareceu 8 vezes, né? Então, moda é muito simples o conceito, né? Certo? Quando a gente está numa tabela com intervalos, o que seria uma tabela com intervalos? Eu vou agrupar entre nota 1 e nota 5, entre nota 5 e nota 9, entre 9 e 13, entre 13 e 17. Por exemplo, que a prova valia 18. Aí eu fiz essa tabela aqui, ó. Então, eu verifiquei que 4 alunos tiraram nota entre 1 e 5, 7 alunos entre 5 e 9, 3 alunos entre 9 e 13 e 2 alunos entre 13 e 17. Quem é a moda? Quem é que mais repetiu? Foi esse intervalo aqui, não foi? Mas é um intervalo entre 5 e 9. Quem que eu coloco representando a moda? A gente usa o ponto médio. Então, o ponto médio é um valor que representa a moda. O ponto médio, nós já falamos sobre o cálculo dele. Você soma os dois valores e divide por 2. 9 mais 5 é 14. 14 dividido por 2 vai dar 7. Coincidiu de ser o mesmo valor aqui. Quem que seria o ponto médio dessa primeira linha? 1 mais 5, 6, dividido por 2, 3. Dessa, 9 mais 13, 22, dividido por 2, 11. 17 mais 13, 30, dividido por 2, 15, ó. Então, esses são os pontos médios, ó. Mas quem seria a moda? Seria, no caso aqui, o 7, ó. Porque a moda, no meu intervalo com maior repetição, é o intervalo entre 5 e 9. E o ponto médio que representa esse intervalo, certo? Isso é moda. E o último tópico, deixa eu ver se eu tenho espaço aqui embaixo para comentar com vocês, é a mediana.
A mediana, gente, ele é sempre o valor central de uma sequência de dados. Então, por exemplo, eu tenho esses valores aqui. Ó, 5 valores. Importante, na hora de verificar a mediana, os dados têm que estar em ordem crescente. Se não tiver, você tem que colocar em ordem crescente primeiro, para depois fazer a mediana. Então, a mediana é sempre o valor do meio, o valor central. Então, nesse caso aqui, ó, a mediana seria quem? Seria 10. Nesse caso é fácil, porque eu tenho 5 valores, 5 é uma quantidade ímpar. Então, 10 é o do meio, tem 2 antes e 2 depois. Mas vamos imaginar que eu tivesse esses valores aqui de baixo, olha. Posso falar que a mediana é 10? Não, porque antes dele eu tenho 2 valores, depois eu tenho 3. Posso falar que é 12? Não, porque antes eu tenho 3, depois eu tenho 2. Mas quem vai ser a mediana? Vai ser a média dos dois centrais. Eu pego 10 mais 12 e divido por 2. 10 mais 12, 22, dividido por 2, 11. A mediana seria 11. Então, a mediana ela é sempre o termo central. O que eu tenho que tomar cuidado? Quando eu tenho uma quantidade ímpar, a mediana é um valor só. Quando eu tenho uma quantidade par, a mediana são os dois centrais. Certo? Ah, como é que eu faço para localizar a mediana? É fácil, ó. Quando a quantidade é pequena, é fácil bater o olho, você sabe. Mas vamos imaginar que eu tenho 100 valores aqui. Tanto de valor, como é que eu vou saber quem é a mediana? Por exemplo, que eu tenho 5 valores. Para você localizar a mediana, você divide o total de valores sempre por 2. 5 dividido por 2 vai dar 2,5. Aí, quando é o valor decimal, você joga para o próximo. É o terceiro termo, ó. Então, a mediana é o terceiro termo. Primeiro, segundo, terceiro, ó. Certo? Quando a quantidade é par, nesse caso eu tenho 6 valores, 6 dividido por 2 dá 3. Como 6 é uma quantidade par, vai ser o terceiro e o quarto. Então, ó, 1, 2, 3. Esse é o terceiro valor, esse é o quarto, é a média entre eles. É uma dica interessante quando você tem vários valores. Para calcular a mediana em tabela, gente, por exemplo, vou usar essas tabelas aqui. Seria o mesmo raciocínio, ó. Por exemplo, eu tenho aqui as notas dos alunos. Se eu somar aqui, são quantos alunos? É porque 2 tiraram 5, 4 tiraram 6, 8 tiraram 7. Eu vou somar, ó. 2 mais 4, 6, mais 8, 14. 14 mais 1, 15, mais 3, 18. Eu tenho 18 alunos aqui. Quem é a mediana? Não é o do meio? Vou pegar 18 e dividir por 2. Vai dar 9, não é? Como é uma quantidade par, é o nono e o décimo. Então, eu procuro aqui, ó. Aqui eu tenho 2, certo? Os dois é o primeiro e o segundo. Aqui eu tenho mais 4. É o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Aqui eu tenho mais 8, que seria o sétimo, 8, né? O oitavo, o nono, o décimo, o 11º, o 12º, o 13º e o 14º. Eu tô procurando, né, o nono e o décimo. Eles estão aqui, ó. Então, a mediana vai ser quem? Vai ser 7. Nas tabelas com intervalos é a mesma coisa. Você soma as frequências e localiza. E utiliza o ponto médio para representar a sua mediana. Então, a mediana eu tenho que lembrar que é sempre o termo central. É aquele que está no meio. Certo? Qualquer dúvida, estou à disposição.